Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre metas. É um assunto importantíssimo, mas que muitas pessoas não gostam nem de falar sobre o assunto, né? E muitas vezes acabam negligenciando as suas metas e acabam também não tendo um propósito de vida. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de vida, de propósito de vida, de como escrever as metas, né? Como fazer uma meta bem elaborada para que ela possa ser cumprida depois. Então nós vamos entender tudo isso nessa live. É uma live bem interessante que nós vamos então começar agora. Hoje eu fiz um chamado aqui para a live, eu coloquei então um vídeo com várias pessoas andando pela rua, e eu me lembrei na época que eu morei em São Paulo, fizeram uma pesquisa, as pessoas vinham correndo, andando pela rua, eu trabalhava ali na Praça da Sé, e as pessoas ficavam andando, e muita gente. Aí fizeram uma pesquisa, começaram a parar as pessoas na rua e perguntar assim: por que você está correndo? Para onde você está indo? E as pessoas não entendiam por que elas estavam correndo. Era o hábito, porque todo mundo corria, ela corria também. Ai, mas você tá com pressa? Você tem alguma emergência? Você tá indo fazer alguma coisa que tem que ser agora? E aí as pessoas não entendiam por que elas estavam correndo. Então a pesquisa foi bem interessante. Pessoal, estão me ouvindo? A Yolanda disse que não está me ouvindo. Juliana, Marlos, Miguel, vocês estão me ouvindo? Conseguiu ouvir, Yolanda? Dê uma olhadinha aí no seu áudio, então. Ok? Marlos também tá ouvindo. Dá uma olhadinha aí. Me dê qualquer coisa, você me fala. Eu vou aproveitar e colocar aqui embaixo o número do meu WhatsApp, para que no final, se vocês quiserem me pedir algum material, ou se vocês quiserem... Opa! Se quiser pedir algum material, eu mando para vocês. Yolanda, a Juliana tá falando para você sair e voltar, que aí o som vem. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre meta. Tem uma frase que eu gosto bastante quando eu falo sobre metas, que é assim: qualquer vento é favorável para quem não sabe onde quer chegar. Então imagina que você está num barco, a vela, que você depende do vento, e começa a ventar para um lado, outra hora para o outro, mas não tem importância, porque você não sabe para onde você está indo, né? Quando você sabe para onde está indo, é super importante você saber para onde o vento está indo, porque aí você vai colocar a sua vela naquele sentido. Então não ter meta é isso, né? Deixa como é que tá para ver como é que fica. E a vida não é assim. Então por que nós temos que ter metas? O que é ter metas? É a gente sair de um ponto A para ir a um ponto B. Deu certo então, Yolanda? Que bom. Então a gente sai de um ponto A na vida da gente e ir para um ponto B. Evidentemente que um ponto B muito melhor do que quando a gente estava no nosso ponto A. Tá certo? Então, ter metas é para quê? É para realizar sonhos, é para ter abundância na vida, ter sucesso, tá certo? Ter fartura, né? Para se formar, para ter um diploma, tudo isso precisa de meta. Tudo bem, Vânia? Então, tudo isso a gente precisa de meta. E a gente nem pensa nisso. A gente vai, às vezes, tocando a vida, né?
sem pensar nisso. Então, veja, meta é super importante, que é em cima delas que eu vou conseguir as minhas realizações, não só as pessoais, como as profissionais. Então, tudo isso tá baseado em metas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora, por que então que é tão difícil a gente encontrar pessoas que têm metas? Olha, eu dei curso, né, dou curso ainda, mas foram assim, centenas de pessoas que passaram comigo por anos seguidos, e o que eu percebia? Que praticamente boa parte, eu não vou nem chutar em percentual aqui, né? Mas uma grande parte não tinha meta, né? Tava naquela assim, a gente brinca, né? Já que tá que vá, né? E vamos indo, tá certo? Então, eu fiquei pensando, né? Por que as pessoas têm tanta resistência a ter metas? Tanta dificuldade de entender que é a meta que vai nos levar a progredir na vida, a ter sucesso. Então, eu fiquei pensando, tem pessoas que nem sabem que precisam ter metas, tá? Então, são aquelas pessoas assim que nem imagina que ela precisa ter meta, tá? Que a vida é assim, nasceu, cresceu, envelheceu, morreu e vai se adaptando, né? Conforme as coisas vão acontecendo, tá certo? Então, eu tava pensando hoje, primeira vez que eu pensei em meta pessoal, porque eu trabalhava numa grande indústria, eu sou formada em serviço social, e eu trabalhei por longos anos como esteticista, e eu trabalhava numa grande indústria, então era muito comum a gente fazer metas na empresa, metas profissionais. Nós fazíamos metas, nós éramos cobrados pelas metas, mas eu nunca tinha pensado, né, em fazer em metas pessoais. Eu só pensava em metas de trabalho, né? Em metas de cumprir as minhas atividades de trabalho. Eu não pensava em metas pessoais. Um dia eu fui visitar um funcionário, então eu tinha um programa, quando o funcionário se afastava do trabalho, ou por doença, ou por acidente, nós tínhamos um programa para ajudá-lo, porque geralmente o salário do INSS era mais baixo do que ele ganhava na empresa. Enfim, aconteciam muitas coisas na vida, ele precisava de orientações de como proceder com os tratamentos. Então eu tinha um programa de visitação para esses empregados e depois de fazer várias atividades com eles. Fazia as reuniões, né, fazia passeios e tudo mais para eles se manterem ativos. E eu me lembro que uma vez eu fui visitar um funcionário que estava afastado do trabalho, e aí conversando com a família, com a esposa, e conversa vai, conversa vem e tal, ele saiu por algum motivo, não sei, ele deu uma saidinha na sala, e a esposa dele falou assim pra mim: vou contar uma coisa pra você. Eu falei: o quê? O dia que o fulano se aposentar, eu largo dele. Nossa, aquilo foi um choque, né? E não dava muito para conversar ali, porque logo ele voltou. Eu sei que eu voltei para a fábrica pensando naquilo, né? Eu era paga, né, como assistente social para pensar nas coisas que fossem boas para os empregados, né? E eu voltei pensando naquilo, aquilo eu fiquei remoendo. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que tinha empresas que já tinham um projeto de preparação para aposentadoria. E veja que naquela época não tinha internet, então a gente descobria as coisas, eu nem sei como, mas eu descobri. Aí eu fui visitar essa empresa, uma grande empresa aqui do Paraná, conhecida de todos nós, que já tinha ali um projeto de preparação para aposentadoria dos empregados. E eu vim para conhecer, aqui em Curitiba, e fiquei encantada, apresentei o projeto lá para a empresa, foi aprovado. E aí a gente começou a fazer então esse trabalho de preparação para aposentadoria. Confesso que muita gente dizia assim: mas para que isso? O cara vai aposentar, vai ficar super numa boa, tem que preocupar com quem está trabalhando. E eu fiquei pensando naquilo, mas
Foi interessante, porque daí vieram vários profissionais para trabalhar comigo, né? O médico da empresa, nós contratamos uma psicóloga de São Paulo que vinha para fazer o trabalho, aí o pessoal de academia, enfim, de culinária. Então foi um trabalho assim muito legal, né? E na época ainda tinha uma pesquisa, que hoje não deve valer mais isso, espero que não, que um percentual muito grande das pessoas morriam 2 anos após a aposentadoria, né? Porque aí ninguém também explicava por quê. As pessoas morrem muito depois da aposentadoria. Nossa, aquilo ainda, né, me deixou mais angustiada. Eu falei, não, vamos fazer alguma coisa. E o que eu percebi naquelas palestras daqueles profissionais, naquele trabalho que a gente fez, aqueles seminários, e a família vinha também, né? Claro, não trabalhamos só com o empregado, trabalhamos com a esposa, e a gente percebeu o seguinte, que o que complicava muito para a pessoa quando ela se aposentava, tal como na vida ativa, na aposentadoria ela também não tinha meta, né? Não tinha meta. Então, o que acabava acontecendo? A vida ficava muito sem motivação, né? E o que eu percebi ali naquelas palestras? Então, o médico veio falar da alimentação, dos cuidados que tinha que ter com a saúde, a personal trainer também, a psicóloga. Então, eu percebi que para ter uma boa vida, mesmo depois de aposentado, a gente precisa ter metas. Né? Metas de como manter a boa saúde, metas de como manter um bom relacionamento com os amigos, meta de como manter um bom relacionamento com a família, né? Falo, mas tudo isso precisa de meta? Precisa, né? Então, o primeiro caso é aquele que acha que nem sabe, né? Não é que acha, ele nem sabe que precisa de ter meta. Então, para esse, a gente ainda tem que contar para ele que nós temos que ter meta, se a gente quer ser feliz, se a gente quer ser realizado. Nós temos uma turma também que sabe até que precisa ter meta, mas não quer. Não quer. É aquela turma que ou vai para o lado da reclamação, da queixa, né? Ou é aquele que tudo tá bom, do conformismo. Então a pessoa não se incomoda em escrever meta, não. Ela só reclama. Então, o problema dela é o governo, o problema dela é o cônjuge, o problema dela é o chefe, o problema dela é a rua com buraco, o problema dela é o clima, né? E ela não para, então, para pensar que se ela escrever metas, colocar no papel e conseguir cumprir, a vida vai sair, então, do ponto A para o ponto B, que vai ser muito melhor, tá ok? Então, essa pessoa, ou ela vai ser essa pessoa reclamona, ou aquela conformada, né? Deus quis assim, tá bom assim, né? Deixa como é que tá, para ver como é que fica, né? Então, existe também esse grupo de pessoas. Quem me assistiu a minha live sobre florais, que a gente já falou sobre esse assunto aqui, e as lives elas ficam gravadas aqui no Instagram, no IGTV, então tem florais para várias coisas. E a boa notícia é que nós temos florais tanto para o reclamão, né? Tanto para aquele acomodado, né? Que acha que tá bom assim e tudo certo, ok? Então é bacana isso. Nós temos ainda aquelas pessoas que sabe que tem que ter meta, não são reclamonas e nem acomodadas, mas tem muitos medos, né? E os medos, vamos combinar aí, que a gente já falou aqui também numa outra live, que são as crenças limitantes, tá? Então, a pessoa, ela tem muita crença limitante, de que ela não vai conseguir, né? Então, que ela não vai dar conta, que ela vai escrever a meta que não vai adiantar nada, porque ela não vai conseguir cumprir, tá certo? Aí ela se sente culpada porque ela não cumpriu, daí ela fica péssima, daí ela pensa assim, tá vendo? Se eu não tivesse feito meta, não tava agora com essa culpa aqui de que eu não cumpri, tá certo? Então a pessoa, ela tem medo do fracasso, daí aquela tudo ou nada, sabe o tudo ou nada? É aquela pessoa assim, eu vou emagrecer, faz a meta lá para emagrecer. Aí ela dá aquela deslizada, né? E come um brigadeiro.
Ah, já que eu comi um brigadeiro, eu vou comer logo a caixa inteira, né? Então é a pessoa do tudo ou nada. Tem pessoas, pasmem, que não conseguem fazer metas ou cumprir metas porque tem medo do sucesso, né? E a gente falou isso em crença limitante. É aquela pessoa que acha que não é merecedora. E a pessoa que acha que ela não é merecedora, ela pode ter todas as condições, ela pode ser inteligente, ela pode saber escrever meta, mas se ela tiver essa crença, ela vai se sabotar o tempo todo, porque ela não acha merecedora. Por isso que quando a gente fala em metas, é importantíssimo a gente fazer aquele trabalho que eu orientei lá na live, de descobrir quais são as crenças, né, relacionadas a sucesso, a dinheiro, e trabalhar essas crenças, né? Lá eu ensino como fazer isso. Então você vai descobrir a tua crença, né? Eu falei lá sobre um brainstorm, de conversar com as pessoas. Então tem algumas formas de você descobrir as crenças e trabalhar essas crenças, porque senão, às vezes você fez um projeto maravilhoso de metas, você fez uma meta espetacular, você esmiuçou sua meta, tá tudo certo. E a coisa não vai. Por quê? Porque a tua crença, né, tá impedindo você de alcançar aquela meta. Por isso que lá na crença eu também dei uma dica na palestra, na live que eu fiz sobre crenças limitantes, eu dei uma dica que é você escrever lá a sua meta, né? Eu faço isso, guardar lá no local que você tenha acesso, se possível, diariamente, e lendo aquela meta, né? Sempre no sentido positivo, como se você já tivesse alcançado a meta, tá certo? Porque isso faz também, e também a sua crença limitante. Se você tem, por exemplo, se você acha que você não é merecedor, né? Eu contei até uma história lá, né, do filho que não se sentia merecedor por conta do pai e tal. Você escreve ela no positivo. Eu sou merecedor, sim, né? Eu tenho direito à abundância, eu tenho direito a sucesso. E você vai lendo lá, então, essa nova crença junto com a meta que você colocou ali para você, tá ok? Então, nós temos uma pessoa que nem sabe que precisa ter meta, que é aquela que nasce e acha que a vida é só indo, né? Tem aquela que até sabe, mas não quer, porque para ela é mais fácil ou ficar reclamando dos outros, ou se acomodar e dizer, então tá bom, tá certo assim mesmo, né? Tem a pessoa que tem vontade de fazer a meta, tem vontade de ter tudo que a meta pode lhe oferecer, mas tem crenças limitantes, tá? E tem as pessoas que não sabem como elaborar as metas, tá certo? Então, nós vamos agora começar a falar sobre como elaborar as metas. Lembrando que eu tenho metas de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, tá certo? Então, essas metas são importantes. Quem faz, eu tenho um curso de empreendedorismo, quem faz, escuta sempre essa história aqui que eu vou contar. Quando eu tinha 47 anos, eu tive um infarto. E depois do infarto, na sequência, você começa a ler tudo que tem a respeito e tal. E aí tinha umas estatísticas lá que dizia assim, que as pessoas que têm infarto jovens morrem até 2 anos depois do infarto. Olha que coisa horrorosa, né? E eu li aquilo, fiquei encucadíssima e tal, pensando naquilo. Mas enfim, né? Como eu sempre tive metas, tive empresa, tinha um monte de pessoas que dependiam de mim, do trabalho que eu oferecia, foi indo, né? Eu fui levando a vida. E eu fui fazer um curso no Sebrae. Um ano e um mês depois que eu tinha tido o infarto, eu fui fazer o curso no Sebrae. E um curso espetacular que, né, eu recomendo, depois se alguém quiser saber do curso, muito bom. E o que aconteceu? Lá no meio do curso, tinha que escrever metas. Aí, meta de curtíssimo prazo, de curto prazo, de médio prazo e meta de longo prazo.
Ah, foi indo, né? De curtíssimo prazo, então para uma semana, para um mês, para um ano, para 2 anos, foi uma beleza. Quando chegou na meta de 10 anos, não teve jeito, não saía. Imagina, na minha cabeça eu tava com aquela crença de que as pessoas que infartam jovem morrem até 2 anos. Um percentual enorme lá morrem até 2 anos depois do infarto. Eu dizia, gente, vou perder tempo de ficar escrevendo crença de 10 anos, escrevendo meta de 10 anos. Aí fui lá me queixar com o professor, né? Aí falei, vou lá contar minha história para ele, vou convencer, ele vai me liberar dessa meta aí de 10 anos. Aí fui lá, falei, ai, professor, veja, não tô me sentindo bem para escrever essa meta de 10 anos, tô chateado por isso. Achei o quê? Que ele ia passar a mão na minha cabeça, que ele dizia, então tá, pode deixar, não se preocupe. Ele falou assim, não tem nada disso, ou faz a meta ou não recebe o certificado. Falei, meu Deus, né? Aí, falei, agora eu vou ter que baixar minha bola aí. Vou ter que baixar... Lígia, você sabe dessa história, né? Aí eu falei, agora eu vou ter que baixar minha bola. Então, hoje eu penso assim, se tivesse passado a mão na minha cabeça, eu ia ficar ainda com aquela ideia, eu não ia fazer meta. Bom, resumindo, que agora essa parte a Lígia não sabe. Eu escrevi, acho que umas 3 metas para 10 anos, tá? Uma já está completamente realizada, uma tá mais muito perto, e logo eu vou trazer essa notícia aqui para vocês, e uma que não tá tão distante, que eu já comecei a fazer algumas coisas, mas ainda não tá do jeito que eu gostaria. Então, veja, por isso que é importante você escrever essas metas. Então, vamos começar aí falando, né, de como é que a gente vai elaborar nossas metas. Então, eu gosto muito daquela técnica do brainstorming, né? Brainstorming tempestade, né? Storm é uma tormenta, né? Uma tempestade, e brain é ideias. Então, é como se viesse uma tempestade de ideias. Então, você senta num lugar tranquilo, né? Relaxa, respira fundo e deixa vir as suas metas e vai escrevendo. Não pode ter nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de censura, né? Então, ó, você pode escrever lá assim, eu coloquei até umas coisas aqui bem engraçadas. Eu quero, meu sonho, minha meta é andar de patinete na lua. Escreva, tá? Eu quero conhecer a Europa. Eu quero emagrecer 5 quilos. Eu quero comprar um aparelho novo para minha estética. Eu quero fazer pós-graduação. Eu quero aumentar o meu número de clientes na estética. Você vai escrevendo livre, tá? Livre, sem nenhum tipo de censura, né? Você vai escrevendo. Aí, nós vamos fazer a segunda parte, que é quando a gente vai definir uma técnica. Nós vamos colocar a nossa meta dentro de uma técnica chamada SMART, tá? Vou pegar a folhinha aqui, que o Miguel, meu marido, imprimiu para mim com muito carinho, tá certo? Então, tá de trás para frente? Ai. Bom, eu leio aí. Acho que fica de trás para frente. Então, SMART. SMART é uma palavra do inglês que significa esperto, tá? Então, eles usaram essa palavra só para montar esse quadrinho aqui, para dizer o quê? Que a minha meta tem que ser específica, tá? Mensurável, alcançável, relevante e temporal. E agora nós vamos entender cada um desses itens. Vocês vão ver que vai ficar bem fácil. Gente, eu preciso que a minha meta seja específica. O que significa isso? Vou dar um exemplo para vocês. Este ano quero fazer um curso. É específico? Não. Eu posso... Que curso? Pode ser curso de culinária, pode ser curso de mecânica de automóveis, pode ser curso de informática, pode ser curso de estética, pode ser de pós-graduação, pode ser de graduação. Então, eu preciso especificar.
Este ano quero fazer um curso de drenagem linfática, por exemplo, tá certo? Então, quando eu for escrever a minha meta, eu tenho que tomar cuidado para que eu perceba e veja se ela está sendo específica. Este ano vou viajar. Tá, para onde? Faz toda a diferença para onde você vai viajar, né? Na hora de escrever a meta. Porque depois que você escreve a meta, você vai fazer as estratégias para alcançar. Então, faz toda a diferença saber para onde você está viajando. Esse ano eu vou guardar dinheiro. Para quê? Para doar? Para comprar um carro? Para comprar um apartamento? Para ter uma poupança, uma reserva, se acontecer alguma coisa? Mas eu preciso especificar, porque senão o que vai acontecer? Eu começo a guardar o dinheiro, mas eu não especifiquei para quê, aí eu gasto com qualquer coisa. Tá certo? Porque eu não defini ali para que era que eu estava guardando aquele dinheiro, tá? Esse ano vou aumentar o número de clientes na minha estética. Para quê? Você quer aumentar o número de clientes na sua estética? Para trabalhar mais? Então, se for para ganhar mais, talvez essa meta não esteja bem colocada, tá certo? Então, este ano eu vou ganhar mais dinheiro, mas mais quanto? Mais 10%, mais 20% do que eu ganhei ano passado, mais 30%? Então, é isso que é especificar a meta, tá certo? A meta também, ela tem que ser mensurável, tá certo? Eu tenho que medir. Vamos pensar no dinheiro lá. Quero ganhar dinheiro este ano para comprar um carro. Tudo bem, mas quanto? Que carro que é? Um carro que é um carro mais em conta ou um carro mais caro? Então eu tenho que colocar lá, quero ganhar X mil reais para comprar um carro. Se você já tiver definido o carro, já escreve lá a marca do carro. Então você tá colocando ali, você tá mensurando, né? Esse ano quero emagrecer. Aí chega 31 de dezembro, no dia que você fez a meta lá, vamos pensar no dia 1º de janeiro, né? Você tava pesando 70. Aí chega no dia 31 de dezembro, você tá pesando 79,990. Aí você vai, nossa, cumpri a meta, né? Emagreceu 10 gramas. Então, não é isso, né? Eu preciso definir quanto eu quero emagrecer. Quero emagrecer 5? Quero emagrecer 10? Em que período de tempo, né? Então, esse período de tempo é que vai, e mais a quantidade que eu quero emagrecer, é que vai me facilitar na hora de cumprir a minha meta, ok? Ela tem que ser alcançável. Não adianta eu escrever uma meta que não tem a menor possibilidade de acontecer, que eu só vou estar gastando energia. E a gente não deve gastar energia com qualquer coisa, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero emagrecer 15 quilos essa semana. É alcançável? É possível? Mantendo a saúde, mantendo a qualidade de vida, emagrecer 15 quilos em uma semana? Então, eu já estou fugindo do que é alcançável, tá certo? Uma outra coisa, quero fazer uma viagem para Marte em 2023. Aparentemente está tudo certo, eu coloquei para onde eu vou viajar, quando que eu vou viajar, mas será que em 2023 vai ter viagem para Marte? E se tiver, eu vou ter dinheiro para pagar? Então tem que pensar se essa meta ela é alcançável. Por outro lado, ela também precisa ser relevante, né? Ela precisa ser alcançável, mas ela também tem que ser desafiadora, tá certo? Assim, quero economizar R$5 esse mês. Onde é que está o desafio? Né? Ou 50 centavos, que é menos ainda o desafio, né? Quero economizar 50 centavos por mês, todos os meses. Não tem desafio, não tem relevância, tá certo? Outra coisa, né, que eu tava brincando aqui, eu tava pensando aqui, dei risada. É assim,
quero economizar para fazer uma viagem, se todo mundo aqui está em Curitiba, né, vai entender, para uma cidade aqui da região metropolitana, seja Campo Largo, Araucária, veja, o ônibus para lá é baratíssimo, né? Então, é muito fácil de ir até lá. Então, será que isso é relevante, é desafiador? Eu fazer uma meta que eu vá para fazer uma viagem tão próxima daqui da onde a gente mora? Então, eu tenho que ter essa relevância também. E ela tem que ser temporal. O que é isso? Ela tem que ter prazo para ser cumprida. Porque senão complica. Uma que eu vejo. E essa do temporal, assim, eu vejo muita gente caindo nessa, né? Fala assim: a minha meta é ser voluntário. Voluntário na igreja, voluntário numa entidade social. Ótimo, lindo, muito legal. Tá, quando? Né? Aí você encontra a pessoa dali um ano. E aí, como é que estão as coisas? Eu continuo com aquela meta. Lembra lá que eu falei pra você que eu queria ser voluntário na igreja? Lembra? E daí? Foi? Não, mas eu vou ser. Tá? Então, eu preciso pôr tempo na minha meta. Né? Então, vou ser voluntário na igreja, né? Do período tal ao período tal. Então, de 31 de março a 31 de dezembro do ano tal. Tá certo? Então, eu vou emagrecer 5 quilos. Em que período? Né? Porque senão a vida inteira a pessoa fica emagrecendo 5 quilos. O tempo todo ela tá lá emagrecendo 5 quilos. Então, eu preciso colocar lá o quê? No período tal, de tanto a tanto, até o dia tal, eu vou emagrecer 5 quilos. Vou viajar para Paris. Ótimo, maravilha. Quando? Senão daqui 5 anos está indo viajar para Paris, né? E não colocou. Outra assim, quero atender 25 clientes na minha estética. Tá, e daí? Num dia? Numa semana? Num mês? Né? Se for num dia é muito. Ela passa a ser o problema lá de ser alcançável, né? Até pode, se a sua estética for grande, tiver mais profissionais. Mas se for só você sozinho, isso pode complicar um pouco. Agora, em 2 anos, atender 25 pessoas, né? Onde é que está a relevância disso? Onde é que está o desafio? Então, para eu escrever metas, eu preciso ter essa clareza, né? Dessa meta SMART que eu falei para vocês. E uma coisa que é bom a gente pensar é o seguinte: depois que eu escrevo as metas, eu vou escrever as estratégias para alcançá-las. E a boa notícia é que no meu canal do YouTube tem vários vídeos ensinando como escrever metas, tá? Como escrever as estratégias para alcançar as metas e como fazer um feedback, uma observação, uma retroalimentação para saber se a minha meta está sendo alcançada. Então, depois eu vou passar aqui para vocês. Tá bem completo, tem bastante coisa no foco da estética e terapias. Então, ficou bem legal lá os vídeos, que lá vocês vão aprender passo a passo. Eu dei vários exemplos, tá? De como viajar para Paris, né? De como aumentar o rendimento da clínica de estética, de como fazer voluntariado. Lá tá esmiuçado passo a passo com cronograma. O que é o cronograma? É a data que eu tenho para cumprir aquilo que eu tô combinando, tá certo? Então, ele tá lá bem explicadinho, que ficou muito fácil de entender. Então, veja, quando se fala em pandemia, dá a impressão assim que quarentena acabou a vida, não precisa fazer mais nada, né? É só abrir o olho, comer e dormir. E não é bem verdade. Eu aprendi, uma vez, uma palestra que eu escutei com um economista, que ele dizia assim: é no momento de crise que a gente se prepara para quando as coisas ficarem boas. Tá certo? Então, o que ele quis dizer com isso? Que se eu pego esse momento que as coisas não estão bem e fico paradas, quando as coisas voltarem a ficar aquecidas de novo, quem sai na frente é quem se preparou, tá certo? E eu tenho observado, eu tenho estudado bastante,
Gente, é uma quantidade imensa de cursos gratuitos que tem nessa internet. É um negócio, aquele YouTube é uma fábula, é um negócio fantástico. Ali é perigoso até a gente perder o foco, né? Por isso também que tem que ter foco, tem que ter metas, tá? Então, as metas, para quem está em quarentena, né, na pandemia, elas são fundamentais para a gente não jogar esse tempo fora. Tá certo? Para a gente aproveitar esse tempo. Então, você escreve suas metas de vida, né? As suas metas para a sua vida. Então, você vai escrever lá a sua meta, onde você quer estar daqui 10 anos, aonde você quer estar daqui 5 anos. Começa por essas. Aí você vai trazendo para as metas mais próximas. E aí você tem condição de saber. Então, se eu quero daqui 10 anos, estar com minha clínica própria, atendendo uma quantidade X, ou com tantos funcionários trabalhando comigo, o que eu tenho que fazer em relação a isso nas metas mais próximas? Eu tenho que estudar. Estudar o quê? Então, você vai estudar sobre empreendedorismo, se você quer ser empreendedora, ter seu próprio negócio. Você pode estudar sobre estética, se você mesmo quer fazer o atendimento. Enfim, o momento agora é ter meta. Senão você vai começar a fazer o quê, gente? Trocar dia pela noite e dormir super tarde, porque não tem nada para fazer no dia seguinte. Isso mesmo, Juliana. Senão a gente fica especialista em contar quantos morreram, né? Tá certo? Isso não vai levar. Claro que a gente vê isso com pesar, a gente se entristece, pessoas que perderam familiares, mas o quanto que nós estamos trabalhando para a gente ter uma vida melhor depois que tudo isso passar. Então, assim, o que eu vou estudar, no que eu vou me dedicar, tá certo? Quanto que você está se dedicando para ter uma qualidade de vida? Então, como eu falei, tem pessoas que vão dormir muito tarde, a gente sabe que existe uma coisa chamada ciclo circadiano, que se a gente dormir tarde, tem várias coisas do nosso organismo que, né, vários órgãos que podem adoecer, porque a gente está dormindo mal, dormindo no horário errado, tá certo? Então, a gente precisa correr atrás de ter uma disciplina de saúde. Então, quando tudo isso passar, quem é que vai estar bem para ganhar dinheiro, para ter sucesso? Pessoas que estudaram, que cuidaram da saúde, né? Que fizeram uma atividade física, nem que seja dançar. Eu tô dançando, né? Eu adoro as músicas dos anos 70. Então, eu coloco ali o John Travolta com a Olivia Newton-John e vou dançando junto com eles. Tem vezes que eu esqueço, tem vezes que dá preguiça, né? Mas a gente tem que ter isso com clareza. Então, isso é uma meta também. Fazer tantos minutos de atividade física tantas vezes por semana. E ver se isso está sendo cumprido, tá certo? Alimentação. Né? O que você tem feito pela sua alimentação? Né? Uma oportunidade de comer menos, comer melhor, e tudo isso são metas, né? Se a gente só falar e ficar de boca, não vai. Tem que falar e tem que escrever, e tem que ler todo dia. Aí você consegue, tudo bem, Ilana? E aí sim você consegue atingir as suas metas, ok? Alguma pergunta? Quem aí tem meta? Me fala uma meta aí, quem quer me contar uma meta? Eu tô com uma meta ótima, que é fazer live para vocês 2 vezes por semana. Então, terça e quinta eu tô aqui. Na quinta-feira agora a gente vai falar sobre anamnese. Anamnese, análise de pele, tá certo? Então, eu conto com vocês aqui às 20 horas. Alguém aí quer me contar uma meta? A Juliana vai vir quinta. Quinta às 20 horas, Ju. Aqui no Instagram, tá? Nós vamos falar sobre
análise de pele e anamnese, que é bem importante para a gente poder cuidar da nossa pele. Alguém mais aí tem meta? Alguém tem meta para me contar? Ok, logo eu vou contar uma meta. Ah, a Lígia disse que a meta dela é assistir as minhas lives. Ai, que maravilha! Adorei! Estamos combinados então, Lígia. Estaremos aqui. Na quinta nós vamos falar sobre a anamnese, avaliação de pele, tá? Marlos, isso mesmo, Marlos. Temos que aproveitar aqui para aquecer em todos os aspectos. Isso mesmo. Melhorar relacionamentos, né? Poder estudar mais. Muitos cursos, como eu falei, gratuitos. Tá certo? Eu mesmo tenho um curso gratuito lá no YouTube de florais de Bach. Tá lá. Vários vídeos falando sobre florais de Bach, tá? E tenho vários vídeos falando como escrever as metas. Meu canal do YouTube é Fátima Alosso. Vão lá, já dão como é que chama? Se inscrevam lá no canal, tá certo? Que lá vocês vão ver bastante assunto que eu tenho colocado lá. E aqui também tem as lives. Para quem não assistiu as anteriores, elas estão aqui no Insta. Ok, então? Quero agradecer muito vocês que estiveram comigo aqui. Adorei, tá certo? Vamos combinar que ninguém vai deitar hoje e dormir antes de escrever uma meta, tá bom? E aí já põe no papel, já dobra aí, coloca embaixo do travesseiro e todo dia, a hora que acorda, já dá uma lida na meta, tá bom? Nós merecemos sucesso, nós merecemos abundância, tá? E o universo é abundante, tem para todo mundo e sobra, tá bom? Só a gente precisa encontrar os caminhos. Obrigada, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.